Tem comunidade que não tem acesso à internet, não tem acesso à água, não tem acesso à energia, né? Então, assim, como conversar com essas comunidades? Eu sou da comunidade quilombola Vó Rita, que fica em Trindade, né? A mais ou menos 18 quilômetros de Goiânia. Eu entrei na UFG em 2011, eu fiz relações públicas e a partir desse momento, quando eu comecei a fazer relações públicas, eu comecei a perceber a dificuldade que era para nós, estudantes indígenas e quilombolas, permanecer dentro da universidade. Então, em 2013, a gente consegue formar o coletivo de União de Estudantes Indígenas e Quilombolas, e esse coletivo foi muito importante. Em 2011, nós éramos 15, 20 mais ou menos, e hoje a gente já passa de 300 entre indígena e quilombolas, aqui dentro em vários cursos, né? Porque a gente vem para cá, não é simplesmente para acessar apenas um curso, toda uma comunidade vem junto. O Lobby Social é uma iniciativa que tem como objetivo levar o trabalho do lobby, que geralmente os processos de lobby, geralmente são utilizados por grandes instituições geralmente com grande poder aquisitivo, aqueles grupos de pessoas que têm algumas necessidades e não têm condições financeiras de utilizar esse processo. Esse trabalho específico que nós estamos fazendo em Goiás, com comunidades tradicionais quilombolas, o trabalho ele começou a partir de um levantamento dessas comunidades para entender a realidade, conversar com eles, saber quais são as dores que eles sentem, o que eles passam no dia a dia. Em seguida, nós passamos a identificar quais dessas realidades poderiam ser trabalhadas por meio do lobby para nós podermos aprimorar melhorar esse processo, gerar melhores resultados para eles. E um dos pontos que nós identificamos foi a questão da conectividade. O primeiro passo foi diagnosticar esses problemas, a gente se reuniu, a gente ouviu essas pessoas, porque o processo de escuta é muito importante, a gente precisa ouvir essas outras realidades. Então a gente está nesse processo de pesquisar bastante iniciativas que já estão aí, testes, pesquisas que estão sendo feitas dentro desse mundo, desse estudo sobre a conectividade, para a gente poder defender a implantação nas comunidades quilombolas. Depois de fazer o diagnóstico e estabelecer, mapear formas de resolver o problema, a gente precisa muito do apoio de instituições para que a campanha do lobby dê certo. Então, com o passar do tempo, a gente também está pesquisando possíveis parceiros para resolver o problema do nosso cliente, que são as comunidades quilombolas, e assim a gente vai chegar ao final do processo, que além de implantar essas formas de resolver o problema, a gente também vai continuar acompanhando para ver se o poder público vai atender e trabalhar para resolver esse problema. Outra possibilidade, outro caminho que a gente tem é implantar parcerias com instituições privadas. Quando a gente fala de conectividade, a gente está falando tanto da acessibilidade para com a internet, como também da qualidade dessa internet. Então, é uma internet que não basta chegar, ela tem que chegar numa qualidade para que as pessoas consigam utilizar ela bem e num custo, num preço acessível. Por que a gente tem visto hoje nas comunidades que têm internet? Muitas delas não têm, mas nas que têm internet, é uma internet cara, que não é toda família que consegue custear, e é uma internet sem qualidade. A falta de conectividade, a ausência de conectividade de qualidade, ela cria diversas barreiras no dia a dia das comunidades tradicionais. Então, a precarização da comunicação deles para com eles mesmo ou deles para com pessoas de fora da comunidade é prejudicada. Outra questão que ficou ainda mais aflorada com a pandemia foi a questão dos estudos. Então, o mundo inteiro parou, o mundo inteiro e a rede de ensino mundial teve que implementar o ensino EAD. E como é que você leva ensino EAD para uma comunidade que não tem internet? Então, a gente ouviu relatos de mães, por exemplo, que tinham um celular na família e tinha 3 filhos. Então a dor daquela mãe relatando pra gente que ela tinha que escolher qual filho dela ia ter que estudar naquele dia, mexeu muito com a gente. A gente teve várias discussões de vários grupos vulneráveis que poderiam se encaixar nos temas e a gente acabou optando por olhar, para as comunidades quilombolas e indígenas.
justamente com o problema da conectividade, que era um problema também da Universidade Federal de Goiás, por ter muitos alunos dessas comunidades, né, de ter uma política afirmativa. A gente via como que os nossos alunos, que eram aqueles que tinham mais acesso, estavam sofrendo com isso. Então, a realidade em Goiás, ela ainda consegue ser pior. Então, a gente está trabalhando, né, com todos os times nessa busca por uma solução de uma política pública efetiva para as comunidades indígenas quilombolas, focando na conectividade. O Lobby Social surge, então, como um projeto para atender demandas de grupos vulneráveis que muitas vezes não teriam como custear esse tipo de serviço prestado por instituições de relacionamentos governamentais. Com o Lobby Social, eu me sinto preparada para atuar na linha de frente para promover a transformação social. O mais bacana do Lobby Social é aprender a teoria, então poder aprofundar em teorias, colocar essa teoria em prática e trabalhar para promover transformação social. Todo mundo acha, então todo mundo incluído, todo mundo tem internet, não é assim. Por isso que esse projeto é muito importante, né? E é importante ouvir, porque uma da máxima com as comunidades quilombolas e indígenas é ouvir as pessoas para saber qual que é a necessidade dela. No projeto Lobby Social, nós, mentores e alunos, trabalhamos de maneira pro bono, como lobistas voluntários para grupos vulneráveis, defendendo seus interesses na discussão de políticas públicas. Esse é um projeto que se realiza a partir da colaboração dos parceiros Pensar Helgov, IBMEC, IRELGOV, Universidade Federal de Goiás, Siga Lei, Integra Consultoria, Dicas Mulheres em RIG e Profissão Helgov.